Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para te explicar como é que você faz para se divorciar no cartório. Você tá querendo saber? Então vem comigo que eu vou te explicar. Bom, para você se divorciar no cartório, não basta você só querer, porque a gente tem os requisitos da lei para que seja possível o divórcio no cartório. Não é qualquer casal que vai poder se divorciar no cartório. Então vamos lá que eu vou te explicar quais são esses requisitos. Primeiro de tudo, o casal tem que estar de acordo. Não pode haver briga. Se houver briga, vai precisar que um juiz decida como é que vai ser aquele divórcio. Então, o primeiro ponto é não pode haver briga entre o casal. Uma briguinha, eventualmente, pode. Eu não tô dizendo que você tem que estar no mil maravilhas, mas assim, vocês têm que estar decididos de como é que vai ser aquele divórcio, ok? Segundo ponto, o casal não pode ter filho menor de idade ou incapaz e nem a mulher pode estar grávida. Por quê? Toda vez que a gente tem criança incapaz ou um nascituro, que é o bebezinho na barriga da mãe, o Ministério Público ele tem que dar um parecer, ele tem que verificar se os direitos daquela criança, daquele incapaz, daquele nascituro estão sendo respeitados, ok? Então isso necessariamente precisa que haja um processo judicial. Então, o casal tem que estar de acordo, não pode ter filho menor, nem filho incapaz e a mulher não pode estar grávida. Último ponto é que você vai precisar de um advogado. Às vezes a gente acha que porque a gente vai resolver alguma coisa no cartório, a gente não precisa de um advogado. Mas não. Para o divórcio a gente precisa sim, ok? Então esses são os requisitos. Se você estiver dentro de todos esses requisitos, vamos embora verificar quais são os documentos necessários para você se divorciar. Bom, primeiro de tudo, o que você tem que ter? O lógico, a certidão de casamento, né? Como é que você vai se divorciar sem a certidão de casamento? E essa certidão ela tem que estar atualizada. Na verdade, todo documento que você trouxer é melhor que esteja o mais atualizado possível, para você não dar viagem perdida, tá? Então, assim, primeiro de tudo, certidão de casamento atualizada. Se você não escolheu o regime de comunhão parcial de bens, você teve que fazer um pacto antinupcial quando você foi se casar. Então, você traz esse pacto antinupcial também. Aí você vai trazer todos os documentos relacionados ao marido e à mulher. RG, CPF, qualificação, comprovante de residência, todas essas coisas. E os documentos relativos aos bens que vocês tiverem. Se for um imóvel, se for uma casa, se for uma aplicação financeira, enfim. Qualquer documentação relacionada aos imóveis que vocês tiverem. Aos imóveis não, aos bens que vocês tiverem. Depois que você tiver com toda essa documentação, o seu advogado ele vai te orientar, de acordo com o seu regime de bens, como que deve ser feita a partilha daqueles bens que vocês tiverem, ok? Se você está querendo entender um pouquinho mais sobre regime de bens, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links lá do blog, onde eu explico todos os regimes para você já ir entendendo como é que funciona. Mas não se preocupa, porque o teu advogado ele vai te explicar bem direitinho como é que funciona, ok? Depois que o advogado te explicar o regime, te explicar como é que vai ser a partilha, você vai decidir lá com a sua mulher, né? Ou então você com seu marido. Ah, vamos dividir esse apartamento igual, ou então eu fico com metade do apartamento e você compra a outra metade. Não existe uma fórmula certa, vai ser o que for melhor para o casal e o que o casal combinar. Então, assim, não existe, tem que ser dessa forma, entendeu? Fica tranquilo que vocês vão achar uma ótima forma de dividir o patrimônio. E eu, inclusive, recomendo, porque quando você entra com o processo, um parênteses aqui, quando você entra com o processo, não é você que vai decidir, vai ser outra pessoa que vai decidir a sua vida. Então é muito melhor quando a gente decide, sabe? Por isso que eu realmente recomendo o divórcio extrajudicial, se você, no cartório, né? Se você preencher todos os requisitos, é muito melhor quando você e seu ex, pode ter passado o que for, gente, mas é melhor vocês decidirem, porque vai ser muito mais rápido do que colocar na mão de outra pessoa, que tudo bem, é um juiz, estudou pra estar ali, mas ele não estava dentro do relacionamento, entendeu? Ele vai analisar só um processo, são várias folhas, ele assim, não tem o sentimento, né, que está envolvido ali naquela questão toda, como foi a construção do patrimônio, enfim. É uma opinião realmente pessoal. Mas, seguindo, depois que vocês decidirem essa questão de como vai ser partilha de bens e tudo, o que o advogado vai te perguntar? Vai querer manter o nome ou não? Porque a gente sabe que quando a gente se casa, a gente pode adotar o sobrenome ou do marido ou o marido adotar o sobrenome da esposa, ok? Então, no momento do divórcio, você vai dizer se você quer voltar para o seu nome de solteiro ou se você quer continuar com o seu nome de casado. Você pode continuar com o nome de casado se você quiser. Outro ponto importante que o advogado vai te perguntar é se vai haver pagamento de pensão. A gente sabe que hoje em dia não é mais tão usual, né, um pagamento de pensão para um ex-cônjuge, um ex-marido, uma ex-esposa, mas ainda existe sim. Inclusive pode ser determinado que a pensão seja transitória, ou seja, por um período de tempo específico e não tipo para o resto da vida, sabe? E aí depois que você tiver decidido todos esses detalhes,
Se houver partilha de bens, vai ser necessário verificar se tem imposto. Por quê? Quando a gente tem a divisão na partilha, pode ser que você tenha que transmitir um pedaço do patrimônio para outra pessoa, fazer a doação, enfim. E aí vai incidir os impostos, tá? Isso vai depender de um estado para outro. Depois que você tiver recolhido os impostos, se houver, né, por conta da partilha de bens, se você não for partilhar bens, não vai ter imposto, vai ter que ser verificado quais são as custas do seu cartório, ou seja, do cartório que você está fazendo o divórcio. Detalhe muito importante, qual é o cartório, né, que você vai se divorciar? Cartório de notas, tá, gente? Não precisa ser na mesma cidade que você já se casou. Tipo, se eu me casei em São Paulo, eu só posso me divorciar no cartório em São Paulo. Não, você pode se divorciar em outro cartório, ok? E aí, depois que você verificar se tem um imposto, se tem as custas do cartório, pagou tudo certinho, o cartório vai fazer a escritura pública, certo? Que vai ser assinada pelo tabelião e pelo ex-cônjuge e a ex-cônjuge, marido e a mulher, ok? Essa assinatura ela pode ser no mesmo dia, os dois vão lá e assinam, ou pode ser em dias diferentes, depende de como tiver o relacionamento ali no final. Outro detalhe muito importante, se um dos dois não puder ir, você pode mandar um advogado no seu lugar, lhe representando para assinar por você. Só que não pode ser o mesmo advogado que está fazendo o divórcio, ok? Depois disso, tudo resolvido. Escritura pública finalizada, você já está ali com a certidão, né, que você está divorciado. A escritura pública ela é tão forte quanto uma sentença. Então, tipo, se o tabelião tá dando aquela escritura pública, é a mesma coisa que fosse um juiz dando uma sentença decretando o divórcio de vocês, tá certo? Depois, você vai pegar essa certidão, né, essa escritura pública do divórcio e vai averbar lá no cartório que você se casou. Por quê? Quando a gente se casa, a gente não tem mais a nossa certidão de nascimento, a gente passa a ter a certidão de casamento. Tudo que a gente precisar comprovar através da certidão vai ser a certidão de casamento. E quando você se divorcia, você não pega a certidão de nascimento de volta. Você vai averbar o divórcio na certidão de casamento, e aí vai ter uma certidão de casamento atualizada, constando que você não está mais casado, e essa averbação fica para você. Então, toda vez que você precisar levar a sua certidão de nascimento, você vai levar a certidão de casamento com a averbação do divórcio, ok? E se teve algum tipo de partilha de bens, de imóvel, de carro, enfim, você vai ter que ir no cartório competente também, por exemplo, de imóveis. Aí você vai com a escritura pública para poder fazer a transferência do imóvel. Se houve uma transferência de um carro, você vai no Detran para poder fazer a transferência do carro. Ok? Então, assim, não é difícil, é simples, não é demorado, custa menos do que um processo judicial, especialmente em relação ao tempo, sabe? Tipo, é muito mais rápido você fazer no cartório, mas, como eu disse lá no começo do vídeo, não é para todo mundo. Então, assim, se você puder, escolhe o divórcio em cartório, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser muito mais fácil para você resolver. Então, essas são as principais questões relacionadas ao divórcio no cartório. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa um like pra mim e envie esse vídeo pra alguém que você acha que precisa saber, porque é muito importante quando a gente compartilha o nosso conhecimento, ok? Então é isso, até a próxima, tchau!